Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu senti o eco aí. Desculpa. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu vou ler o capítulo 11 do Bhagavad Gita, a forma universal. Verso 3. Ó maior de todas as personalidades, ó forma suprema, embora você esteja diante de mim em sua posição verdadeira, como você mesmo se descreveu, desejo ver como você entrou nesta manifestação cósmica. Quero ver essa forma sua. Verso 4. Se você acha que sou capaz de contemplar sua forma cósmica, ó meu Senhor, ó Mestre de todo o poder místico, então mostra-me, por favor, este limitado eu universal. Repetindo, verso 3. Ó maior de todas as personalidades, ó forma suprema, embora você esteja diante de mim em sua posição verdadeira, como você mesmo se descreveu, desejo ver como você entrou nesta manifestação cósmica. Quero ver essa forma sua. Verso 4. Se você acha que sou capaz de contemplar sua forma cósmica, ó meu Senhor, ó Mestre de todo o poder místico, então mostre-me, por favor, este limitado eu universal. Gratidão pela oportunidade, Hare Krishna. O microfone está fechado, Prabhu. Eu fechei para não dar eco. Muito bem. Então eu vou fazer aqui, tá? Obrigado, Vera, tá, pela introdução. E obrigado, Tulasi, também pela condução da nossa auspiciosa Sala dos Mantras. Então agora eu vou ler o verso em sânscrito, Bhagavad Gita, capítulo 11, verso 3. Esse capítulo, ele se refere, né? Nós estamos sem a forma universal do Senhor Supremo, né? A manifestação da forma, chamada Virat Rupa, que é a forma, vamos dizer, analógica do Supremo, né? A forma biológica de Deus, que é a forma universal. Evan netat hyatatuan atmanan parameshvara drashtum ichhami te rupan aishvaryan purushottavam manase yajichat chakyam maya dhrastu nichi prabhu yogeshvara tatot betwan darshayat manan avyayan. Om. Muito bem. Aqui, nesse verso, nós estamos, né, no início de um processo aqui em que a Arjuna, o representante da entidade viva, né, das entidades vivas, o coletivo das entidades vivas, está propondo, né, algo à pessoa suprema e, no mínimo, é assim, plausível, né? Racional, plausível. Porque imagina você, se alguém, né, se apresenta e diz, eu sou um ET, eu vim de outro planeta. Então você pode, né, assim, você tem alguma foto dos seus parentes, familiares, e pode explicar como é que é essa história aí? Você tem algum registro? Não, você não está preparado para ver. Aê, barba, é complicado, né? Então, diante de uma afirmação, a Carl Sagan, né, na sua série Cosmos, ele fez uma afirmação interessante, né? Que ele diz que grandes afirmações requerem grandes demonstrações. Grandes afirmações requerem grandes demonstrações. Fazer afirmações grandiosas requer
uma demonstração grandiosa, equivalente. Então, imagina você que, né, na condição de Arjuna, Krishna está se apresentando como sendo a pessoa suprema. Certo? Bom, Arjuna, a relação que ele tem com Krishna é que ele aparece dentro do contexto em que Arjuna é primo de Krishna. Lembrem-se, tá? Todas essas funções estratégicas dentro da lila de Krishna são ocupadas por entidades vivas previamente selecionadas. Lila é um teatro, é um drama. E os personagens são atores profissionais contratados para viverem aquelas lilas, aqueles papéis. O Arjuna, né, é uma entidade viva, uma alma, previamente selecionada para fazer o papel de ser o primo de Krishna. Krishna é o ator principal. Ele é o centro do drama. Né? Nós sabemos aqui agora que ele é a suprema personalidade de Deus e tal, porque nós temos todos os estudos posteriores que nos definem essa informação. Mas para aquelas pessoas que viviam a lila pessoalmente com Krishna, essa informação não estava muito clara. Né? Eles não tinham essa compreensão absoluta da pessoa Krishna. Por quê? A lila exige que os participantes da lila estejam plenamente vivendo a lila para que a lila se dê, ou seja, o passatempo, né, o evento do Senhor Supremo. Então, Arjuna, muito embora as pessoas tivessem experiências meio mágicas com Krishna, místicas, elas não tinham estrutura nem conceitual e nem logísticas para fazer essa afirmação de início. Algumas pessoas tinham, como, por exemplo, aqueles que participam do Krishna Lila, sabe que tinha um vidente, né, um personagem chamado Gargabuni, que ele também era astrólogo. E ele, então, fez a verificação dos dados pessoais de Krishna e identificou que aqueles sinais que apareciam em Krishna eram sinais referentes à pessoa suprema, que um ser humano ou mesmo um semideus não poderia apresentar aquelas características. Então, ele faz a afirmação, essa pessoa, né, a pessoa suprema. Mas isso com base em conhecimentos técnicos que ele tinha. As demais pessoas não tinham esse potencial de fazer essa afirmação, de ter essa conclusão. Tanto é que tinham pessoas que desafiavam Krishna, que iam lutar com ele, né? Por ignorarem a dimensão da pessoa Krishna. O entendimento de que Krishna é a suprema personalidade de Deus, como eu disse, ela é posterior, né, ao advento Krishna. Durante a lila, como eu disse, né, algumas pessoas tinham essa informação e iam fazendo a descrição. Mas a maioria, a grande maioria das pessoas viviam a lila sem ter conhecimento dela. Então, para o Arjuna, Krishna era o primo, parente, familiar, especial, né, assim, com certas características únicas, mas ainda assim, né, naquele momento, o Arjuna, ele se apresenta perante Krishna e diz: agora eu admito que a minha mente está confusa, a minha capacidade de compreensão está relativamente comprometida, eu não consigo fazer uma definição muito clara do que está acontecendo aqui, nem da minha vida, nem da minha existência. Está um rebu. Então, nessa condição periclitante, confusa em que eu me encontro, eu me rendo a você. Te aceito como mestre e orientador, por favor. Você que está de fora e conhece e tem a capacidade de enxergar o caminho que eu estou fazendo, onde eu estou, e qual é o meu destino e o que eu devo fazer, por favor, agora me oriente. Você é meu mestre. Eu te aceito como orientador mestre agora. Então, a partir desse momento, o Krishna passa a ter um comportamento com Arjuna, não mais como um amigo, um quadrigário, né? Mas como um mestre, um orientador. Então, nesse momento, Krishna assume a posição de mestre para a humanidade toda, porque o Arjuna ele está representando o conjunto, que é o coletivo, ou seja, nós, em estado de perplexidade, em ignorância existencial, diante de uma pessoa em condições, pedindo orientação. Me mostra o caminho, por favor. Então, Krishna
passa a orientar Arjuna, levando em consideração as infinitas, né, entidades vivas, filhos e filhas, que também precisam dessa mesma orientação. Em algum momento, Krishna vai dizer para o Arjuna que eu sou o criador dos universos, dos mundos. Ora, essa informação é uma informação assim um pouco chocante, né? Uma informação bem séria, porque de repente, né, essa pessoa que até algum momento atrás eu estava considerando como um parente, um amigo, né, uma pessoa querida para mim, do ponto de vista das relações familiares, está afirmando ser a pessoa suprema, o criador do mundo, dos universos. Assim, isso é muito curioso e também interessante. Bom, teria como eu fazer uma verificação disso, Krishna? Não é que eu estou... O meu ceticismo em relação a isso não é absoluto. Mas, ao mesmo tempo, não é comum uma pessoa afirmar ser o criador. Nós não estamos acostumados com esse tipo de afirmação. Nós ouvimos falar que os devas, né, eventualmente interagem com a humanidade, né? Nós sabemos que o Senhor Vishnu eventualmente se apresenta e realiza suas lilas, mas você é meu primo Krishna. Aparentemente, pelo menos até então, é o que está dentro de mim, essa configuração. E, de repente, você está afirmando ser o criador e mantenedor de toda essa criação. Isso é fora da rota, está fora da minha perspectiva. Então, se você considerar que é plausível, que é coerente do seu ponto de vista, da sua racionalidade, que eu possa enxergar essa afirmação que você está falando, porque até então isso tudo para mim está flutuando aqui na minha mente como uma utopia. Eu não consigo acessar essa informação que você está me dando. É uma coisa muito grande. Seria possível que eu pudesse ter um darshana ou uma visão dessa realidade que você expressou? Eu acho que essa é uma coisa natural, normal, né, que uma pessoa faria diante de uma afirmação, porque eu acho que não tinha essa realização de que Krishna era a suprema personalidade de Deus. Ele passou a fazer essa afirmação repentinamente, que ele assumiu a posição da lila dele, né? Agora eu vou orientar a humanidade toda. Então ele está falando do ponto de vista dele, como orientador de todas as entidades vivas. Então ele assume a função, posição Deus. Então Arjuna faz esse questionamento aí, né? Então ele levanta essa questão não com desrespeito, né? Ele não faz isso desrespeitosamente. Ele faz isso de uma maneira considerando nessa possibilidade real. Então ele vai e afirma: ó maior de todas as personalidades, ó forma suprema. Embora você esteja diante de mim, né? Então ele estava lá diante de mim, em sua posição verdadeira, ou seja, original, como você mesmo se descreveu. Desejo ver como você entrou nessa manifestação cósmica. Eu quero ver essa sua forma. Se você acha que eu sou capaz de contemplar a sua forma cósmica, meu Senhor, ó Mestre de todo o poder místico, então mostra-me, por favor, esse ilimitado eu universal. Então, ele faz uma abordagem honesta, né, filosoficamente assim, reconhecível, né, por outro pensador, coerente, e aí Krishna vai, então, dar o seu retorno, né? Ele vai dizer: Arjuna, eu vou mostrar, sim, a minha forma universal para você, porém, eu preciso fazer um ajuste técnico, fazer alguns downloadzinhos aí no seu processador, porque senão não tem como abrir o link, você não vai conseguir enxergar. Então, eu te darei olhos para ver. E após você ter olhos divinos para ver a minha forma universal, behold, ele diz, contemple a minha grandeza. Então é bem interessante o que vai acontecer aí na sequência, tá? Muito bem, então eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção, né? Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.